Diz bem assim a palavra do Senhor, Gênesis capítulo 1, versículo 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Capítulo 2. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Nós temos toda a afirmação da criação no capítulo 1, certo? E no capítulo 2 de Gênesis. Apenas esses textos resumem isso para nós. Vamos pensar então acerca disso, irmãos. O que nós confessamos, o que nós queremos dizer quando afirmamos que cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Nós vamos começar com uma pergunta: da onde vem o universo? Qual a origem, qual a razão para a existência? As pessoas que não creem, que não mantêm firme essa confissão, elas têm várias teorias para isso, não é? O universo, a vida vieram a existir do acaso. Tudo é um acidente, é a teoria do caos. Tudo é um acidente. Tudo que está acontecendo é acidental. Cada fenômeno da natureza, a nossa vida, toda a complexidade da vida é apenas, na verdade, acidente. Acidentes vão acontecendo o tempo todo, e essa é a explicação para tudo, do porquê tudo existe, do porquê tudo é. Aqueles que não creem num Criador, num Deus Pai Todo-Poderoso e Criador, também vão dizer que o universo e a vida vieram por meio de um processo de evolução, não é? Começou com o caos, começou com aquilo que é o acaso, mas isso veio evoluindo ao passar dos séculos, dos milhares de anos e assim por diante. Então a vida é, na verdade, apenas a evolução de algo que não era muito complexo para algo que é muito complexo hoje. Aqueles que não creem em Deus vão dizer também que não existe uma causa real para o universo. Simplesmente vivemos e não tem razão nenhuma para isso. Não há propósito em nada. Tudo isso é o que permeia, na verdade, aqueles que são declaradamente ateus, que confessam que não creem em Deus, aqueles que têm uma fé ao contrário, não é? Eles não creem em Deus, ou na verdade eles creem que Deus não existe. É uma confissão ao contrário. E isso realmente domina a mente das pessoas. Também, aqueles que não creem em Deus vão afirmar acerca do porquê o universo continua do jeito que está, em ordem, não é? Eles não acreditam que um Criador, ele mantém, ele sustenta todas essas coisas, e nem tampouco que governa sobre nada, não é? Sobre alguma coisa aqui nesse universo. Não. Tudo continua acontecendo por esse caos, por esse processo de evolução, e é isso que explica o porquê as coisas são ainda hoje do jeito que são. As pessoas que afirmam essas coisas, elas estão militando em seu próprio coração contra Deus. Elas negam aquilo que está, na verdade, evidente diante delas. Mas o que é a igreja cristã? O que os cristãos que realmente são cristãos verdadeiros, não é? Eles confessam sobre isso. Essa é a nossa confissão, o que o credo apostólico diz. Nós cremos em um Deus, um único Deus. Ele é o nosso Pai, por meio de Jesus Cristo. E esse Pai é todo-poderoso. Ele é que é o Criador de todas as coisas. Ele é o que é o sustentador de todas as coisas. E também aquele que governa soberanamente todas as coisas. Nós podemos então olhar para o universo, para os padrões científicos que nós podemos observar com a nossa capacidade limitada de humanos, e então, conhecendo e crendo em Deus, nós podemos atribuir a Ele a glória de tudo, reconhecendo que tudo o que acontece, desde uma ave voando no céu, desde uma formiga no chão, qualquer coisa que você possa observar, por mínima que seja, algo que você não considera tão complexo como a sua própria vida, só é porque Ele, pelo seu poder, mantém tudo isso acontecendo, funcionando. Então há uma causa, há um propósito, há uma razão do porquê tudo é do jeito que é. E esse é o nosso Deus, essa é a nossa confissão. O Senhor, então, por meio dessas verdades que nós aprendemos, que nós já lemos em Gênesis e também lemos em Mateus, não é? Sendo ensinados por Cristo a confiar no Deus Pai Todo-Poderoso, que é soberano a ponto de sustentar todas as coisas, sustentar os pardais, não é? E ainda diz mais para os seus discípulos: vocês valem muito mais do que as aves.
sustentar as plantas, os lírios do campo, não é? Ou seja, eles não fazem nada. Investiguem os seres, investiguem a criação e percebam que alguma coisa mantém tudo isso continuando. Alguma coisa dá continuidade a tudo isso. Alguma coisa mantém isso acontecendo. Jesus diz que é Deus, que é o Pai Criador, quem está mantendo exatamente tudo. Todo o processo que vemos no mundo, da natureza, vem de Deus. E isso é realidade. E isso não é uma verdade que nós começamos a confessar, como muitos acabam acusando a igreja, não é? Há pouco mais de 2000 anos. Não foi o cristianismo enquanto instituição que inventou isso. Na verdade, o povo de Deus, desde o início, a começar com Adão, que caiu e foi perdoado por Deus, pela promessa do Evangelho, não é? Ele também pôde ensinar isso para os seus filhos, e todas as famílias do passado também creram numa só coisa, numa só verdade. Enquanto a posição ao mundo inteiro, que estava crendo em várias divindades, que atribuíam formas, não é? Ou glorificavam o sol, a lua, as estrelas, os animais, havia um povo, ainda em uma família, que cria no único Deus verdadeiro. Deus sustentou essa verdade e revelou essa verdade aos seus filhos por tantas gerações. E a igreja do passado, a igreja do Antigo Testamento, afirmou a mesma verdade. Nós cremos em um Deus todo-poderoso, um Deus que se revela como nosso Pai, que nos trata como filhos, como um povo eleito, como um povo dele. Um Deus que, revelando a sua graça a nós, não nos permite mais viver na enganação do mundo em atribuir glória às coisas, à criação. Como nós aprendemos em Romanos 1, não é? O mundo envolto em trevas atribui glória à criação, à criatura, e não ao Criador. Deus escolheu um povo para atribuir glória a Ele, o Criador. Então essa é a confissão da igreja, é a verdade que deve ser sustentada pela igreja. E isso aqui não é uma mera teoria da fé cristã. Nós não podemos olhar para uma verdade como essa, de confessar que nós cremos em Deus, e essa confissão não ter nenhum reflexo na nossa vida. Dizer que crê em Deus deve mudar as nossas vidas. Se eu digo que creio em Deus, todas as minhas atitudes devem ser moldadas por isso. Se há um Pai todo-poderoso, Criador, que dá razão a tudo, a minha vida deve ser envolta em gratidão. Eu devo reconhecer que tudo que está acontecendo é Ele fazendo por mim, sem que eu mereça. É Ele mantendo todas as coisas. É até incompatível quando um cristão, quando alguém que diz bem assim: eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tal pessoa vive uma vida sofrida. Em que sentido? Uma pessoa que é ingrata, ela é ansiosa a ponto de não confiar em Deus de forma nenhuma. Amanhã eu vou morrer, ninguém pode me sustentar. Você lê o Evangelho, não, o que Jesus falou, ele não pode garantir o que ele disse. Ele não pode. E você então se afunda nisso porque você não consegue confiar em Deus. Veja, dizer que você crê em Deus Pai Todo-Poderoso que criou o céu e a terra é dizer que você confia que esse Deus, Ele cuida pessoalmente de você, porque Ele se revelou assim para você por meio de Cristo. Percebe? Se você então tem dificuldade com essa confissão, e essa confissão para você são apenas palavras, não é? Apenas uma frase construída que na sua cabeça faz sentido, você não vai perceber a verdade disso na sua vida. E isso é um problema terrível. Por quê? Porque os cristãos em geral, até aqueles que não usam o credo no culto para confessar a fé publicamente, eles também creem nisso. Todo cristão crê nessa verdade. E até aqueles que nós consideramos como seitas creem nessa verdade. Todos podem afirmar universalmente a mesma coisa. Nós cremos em um Deus todo-poderoso, um Deus que é Pai, que criou todas as coisas. Mas você pode perceber que o mundo parece que não gira baseado nisso, não é? Conversávamos há pouco, antes do culto, e eu acabei citando sobre o fato de que o Ocidente, o mundo que nós conhecemos hoje, tudo o que molda a nossa cultura, como raiz, como base, não é? Foi construído pela igreja. A igreja, expandindo o Evangelho, é que levou o conhecimento de Deus, do único Deus, ao mundo que nós conhecemos. A civilização é fruto disso, não é? Os direitos humanos, no sentido real da palavra, não os direitos humanos, como é hoje usado, os direitos das pessoas, o respeito ao próximo, não é? O livre mercado, o direito nesse sentido de defesa, tudo isso aqui que nós construímos nesse sentido,
foi construído por meio da nossa fé, da igreja, daquilo que nós aprendemos na palavra de Deus. Porém, essa confissão parece que hoje perdeu força. Porque os cristãos podem reconhecer a mesma coisa, dizer bem assim, eu confio nisso também. Mas na prática, é completamente ao contrário. Na prática, esse Deus que eles confessam não influencia nada em suas vidas. Na prática, o Deus que é confessado no credo, o Deus que é confessado na Escritura, que as pessoas podem afirmar com convicção, não é? Com os olhos brilhando, dizendo bem assim, eu confio nisso de verdade, é um Deus que parece que não interfere em nada nesse mundo, que não tem nada a ver com a minha vida pessoal, e quando eu vivo, tomo minhas decisões, faço minhas escolhas, parece que Ele não está envolvido nisso. Eu não lembro dele nessas horas. Eu só lembro dele na hora de confessar na igreja, na hora do credo. Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Mas quando eu estou na fila do banco, quando eu estou em minha casa com minha esposa, com meus filhos, parece que esse Deus não está lá. Parece que essa confissão não é verdade no meu contexto. Quando eu estou na faculdade, na escola, no trabalho, quando as oportunidades para poder pecar vêm, parece que Deus não existe, eu ajo como um ateu. E nós sabemos que o mundo cristão é justamente isso, os escândalos cristãos vêm disso, porque as pessoas dizem que creem em um Deus que é todo-poderoso, um rei soberano do universo, mas não temem na prática esse Deus. Então percebe como que é possível você manter em completa desconexão, não é, a confissão da verdade prática e aquilo que nós dizemos serem apenas palavras vazias, sem significado nenhum. Nesse sentido, irmãos, qual a diferença de um cristão, confesso, para um ateu? Não há diferença nenhuma. Não há diferença nenhuma. E por que não há diferença nenhuma? Porque os ateus estão, porque, por mais que eles sejam em menor número, eles demonstram dia por dia que eles vencem. No fim, o que prevalece? É o que a igreja pensa? É o que nós confessamos? Ou é o que o mundo diz? Está prevalecendo o que o mundo diz. Está prevalecendo o que o mundo diz. Nessa hora, abrindo um parêntese, eu chamo a atenção para os adventistas. Os adventistas têm uma confissão. Inclusive, essa é uma das confissões que nos separa. Que nos separa deles. Porque eles tornam isso num ponto salvífico. Ou você faz isso ou você vai para o inferno. Para dizer assim. A maneira de observar é exatamente como o Antigo Testamento. Não houve uma mudança na compreensão da aplicação da lei. E nós sabemos que houve. Ninguém aqui vai ser morto porque desobedeceu a algum mandamento. A igreja não vai matar ninguém. Não é? Eles, nesse apreço pelo mandamento, como se fosse algo central na vida deles, eles acabam indo um pouco além demais. E fazendo disso, não é, a marca da sua própria vida, e fazendo com que ele perca a comunhão com todos os outros. Mas, apesar disso, apesar de ser algo errado em muitos aspectos, eles estão certos em uma coisa. Eles acreditam e eles lutam até o fim pelo que eles acreditam. De maneira que seja em toda a região do Ocidente, o mundo respeita o que eles disseram. O sábado nós não trabalhamos. E o mundo tem que respeitar isso. Patrões têm que respeitar isso. Escolas têm que respeitar isso. Faculdades têm que respeitar isso. A sociedade teve que se dobrar pela força da convicção dos adventistas. E isso baseado em uma má compreensão da palavra. Convicção firme, baseada em uma fé fraca e falsa, mas eles mantêm. Isso não deveria ser um tapa na cara da igreja, porque quando todo cristão histórico, ou até moderno, olha para os adventistas, dizem bem assim, são uma seita. Tem até vídeos de pastores na internet dizendo isso abertamente. Nós podemos dizer isso abertamente, não tem problema nenhum, porque não é só por causa disso. Há muitas coisas que nos separam. Mas há vídeos de pastores dizendo bem assim, olha, não deem a paz do Senhor para adventistas. Por quê? Porque eles não são irmãos. Eles não são. Mas quando você olha para essa grande maioria de cristãos que se dizem, nós somos cristãos verdadeiros, né? Nós não somos seita. Nós, com a quantidade de membros que é incomparavelmente superior aos adventistas, não conseguimos mudar a lei de um país.
não conseguimos influenciar absolutamente nada. Isso é pesado, irmãos. Porque a base que forma a sociedade, por exemplo, nos Estados Unidos, puritana reformada, tinha toda essa influência. Hoje se perdeu. Hoje se perdeu. Os cristãos parecem que não têm poder nenhum de influência na sociedade. E o ateísmo, em todas as suas ramificações, vai prevalecendo de tal forma que nós sabemos que é comum que os nossos filhos aprendam na escola que não há Deus. Que eles aprendam a atribuir todas as coisas à evolução, ao que os homens pensam, a um tiro no escuro, porque nós não sabemos de nada, nem quem diz alguma coisa, mesmo inventando toda uma linguagem científica trabalhada para impressionar os leigos que somos nós nesse sentido, e ficamos boquiabertos com o que eles falam, mas o que eles falam não tem sentido algum, eles não podem provar aquilo e portanto não é verdade. Mas a linguagem deles nos impressiona, nós tomamos isso como verdade, porque os cientistas hoje são, não é, os nossos verdadeiros pastores. São os padres, os pais do mundo, porque eles dizem o que é e todo mundo tem que fazer assim, o Estado tem que fazer assim. Onde está a influência da igreja? A igreja que confessa nos domingos, que crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, parece que não tem poder, mesmo sendo em maioria, de influenciar isso. No nosso país, nós nos gabamos, porque nós olhamos para os movimentos revolucionários dizendo bem assim, olha, são minorias, não é? É um grupinho bem assim. A maioria no Brasil é conservadora, a maioria no Brasil crê em Deus, a maioria é cristã. Sendo católicos, romanos, ou evangélicos, ou protestantes históricos, não importa, não é? São cristãos. E como é que essa minoria prevalece tanto contra o povo brasileiro? Sabe por quê? Porque essa confissão é da boca para fora. Porque as pessoas repetem isso, porque as pessoas rezam isso, mas elas não têm nenhuma consciência do que isso significa em suas vidas. Não pesa o coração dizer, Deus, não é? Ele é o meu Pai, é o meu Pai Todo-Poderoso, Ele é o Criador do céu e da terra. Não há peso nenhum no coração, quando isso deveria mudar todas as coisas. Quando saber e crer que Deus é meu Pai, por meio de Jesus Cristo, e que Ele tem todo o poder, eu não deveria adorar o Estado, eu não deveria depender do Estado, eu não deveria depositar meu coração, minha esperança em nada que o homem produza, porque o meu Pai Todo-Poderoso é que é o Rei do Universo. Ele é o detentor de toda a autoridade. Na verdade, eu não deveria adorar os políticos, nem tampouco fazer dos políticos os nossos messias do tempo moderno. Nós não deveríamos olhar para políticos, para ninguém que se propaga como sendo um salvador, e olhar de fato como salvador. Nós não deveríamos legitimar isso. Por quê? Porque eu não confesso que eu tenho um Deus Pai que é todo poderoso. O poder não está na mão do povo. O poder não está na mão do governo, do Estado. O poder está na mão de Deus. E todo o poder que nós desfrutamos emana dele. Vem dele, a autoridade é de Deus. Não é dos homens. Não é dos homens. A autoridade exercida aqui é de Deus. Mas se nós confessamos Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e nós deixamos o Estado, ou nós mesmos, sermos a autoridade final, não há o que temer, irmãos. Deus não é nada para nós. Ontem, quando nós conversávamos à noite, eu citei, uma vez que eu lembrei disso agora, e é importante, quando aconteceu um problema com minha filha, e eu aproveitei o momento do almoço para expor o que tinha acontecido, e toda a minha atitude em falar de Deus, em ler os mandamentos e mostrar em cada mandamento que ela caiu, e apontar para o inferno, porque a punição justa pelos pecados é isso, e eu não posso garantir como pai que ela é salva nesse sentido. Eu só posso confiar em Deus que a elegeu, mas o tempo vai demonstrar se ela é de fato uma filha de Deus ou não. Eu devo apresentar a verdade do Evangelho. Deus é justo, Deus é santo, Ele não é como eu, Ele não é como o Estado, Ele não é como o mundo que se deixa corromper e deixa para lá as coisas que as pessoas fazem de errado. Não, Ele cobra, e o que Ele cobra é perfeito, e o que Ele exige vai ser cumprido, e aqueles que são ímpios vão perecer eternamente no inferno. Eu falei isso. Minha filha chorou bastante. Eu sei que ela ficou com medo. Mas sabe por que eu fiz isso? Porque ela não deve me ver como autoridade final. Ela não deve temer a mim como pai. Observar que, olha, meu medo deve ser esse. Se eu
eu errar, se eu mentir, se eu fizer alguma coisa errada, se eu receber uma reclamação da escola, eu vou levar uma pisa do meu pai, eu vou ficar de castigo. Esse temor é vão, é inútil. Uma hora ela vai crescer e perceber que eu sou apenas um ser humano pecador como ela. Acabou minha autoridade. Acabou minha autoridade. Eu vou ser Deus para ela. Até o momento que ela perceba que ela é igual a mim. Acabou minha autoridade. Então eu devo levar sempre minha filha, meus filhos. E isso é um exemplo para nós, irmãos. Para Deus. Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Criador. O poder está nas mãos dele, a autoridade é dele. Ela deve temê-lo. Ou seja, a razão do porquê ela vai lutar contra a mentira na sua escola, aqui. A razão do porquê ela deve rejeitar o pecado não é por minha causa, não é por causa da minha esposa, é por causa de Deus. Percebe? Essa é a grande realidade. Quando nós cristãos confessamos que Deus é o nosso Pai Criador, mas nós colocamos o Estado ou qualquer outra coisa acima como sendo a autoridade final, uma hora as pessoas percebem, como já perceberam, que o Estado é frágil, que as pessoas são frágeis, que os líderes não são perfeitos, que as pessoas erram, as pessoas frustram. Acabou o poder humano. Acabou o poder humano. Não é? Essa é a realidade. Nós somos tão assim, fissurados no que nós podemos fazer e não confiando num Deus Todo-Poderoso, ou seja, não mantendo firme essa confissão em nossa própria vida, que nós imaginamos que se nós alterarmos de hoje para amanhã um sistema de governo, tudo vai se resolver. Por exemplo, hoje estamos aqui vivendo em uma suposta democracia, nós temos um parlamento, não é? E isso tudo para nós é suficiente, vai manter a liberdade. Aí estamos reclamando porque isso não funciona. No passado éramos uma monarquia, então de repente nós podemos olhar para a monarquia, um retorno da monarquia como a solução para os problemas do Brasil. Irmãos, a monarquia do passado caiu. A prova de que uma monarquia ou qualquer sistema de governo não pode garantir aquilo que nós precisamos de verdade é a história. A história mostra o sistema de governo caindo. Caindo. Nós precisamos de um sistema de governo? Precisamos. Mas não podemos confiar que o sistema de governo é um fim em si mesmo. Que o sistema de governo é o nosso Deus. O que deve estar por detrás, independente do sistema de governo, é o temor ao Senhor, é o reconhecimento de que nós temos um Deus Todo-Poderoso que é o nosso Pai por meio de Jesus Cristo. Ele é Todo-Poderoso, Ele é Criador, e é isso que vai manter os homens temendo a Deus, seja em uma monarquia, seja em um sistema de democracia real, não importa, aonde estivermos, é o temor de Deus que vai fazer a diferença. E se não há temor, então as pessoas começam a se entender como Deus, e oprimem os outros, e implantam ditaduras, e matam os seus semelhantes para se manter no poder. Confessar, até Hitler confessava isso. Hitler era católico. E se ele era católico, se ele foi batizado na igreja católica, como eu fui, e a maioria dos cristãos brasileiros foram batizados na igreja católica, ele sabia muito bem desse credo. Ele podia afirmar a mesma verdade que nós afirmamos hoje. Você poderia sentar do lado de Hitler quando ele ainda estava não no domínio, nesse sentido, com o seu nazismo da Alemanha, e confessar a mesma verdade com ele. Você poderia receber a comunhão com ele, afirmando a mesma coisa. Ele pode fazer coro com cada cristão nesse mundo, pela mesma confissão, historicamente falando. Mas aquilo era da boca para fora. Aquilo não significava nada na vida dele. Porque ele confessa, eu creio em um Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em breve se coloca como Deus. Se coloca como Deus e diz, eu tenho poder e direito para dizer quem vive e quem morre. Irmãos, se a nossa confissão não sai do papel, não sai dessa confissão labial de boca, e isso não tem significado nenhum no mundo. E a prova, o que demonstra na verdade para nós como cristãos, se essa confissão não mudar as coisas da nossa vida, é que nós, na prática, não passamos de ateus. O nosso desafio como cristãos hoje é fazer isso valer.
É dizer bem assim, olha, eu sou do jeito que eu sou, eu obedeço os princípios que eu obedeço por causa de Deus. Nós não podemos ter medo ou vergonha de dizer isso para as pessoas. Por que você não vai fazer isso? Porque eu tenho um Deus sobre minha vida. Eu tenho um Criador sobre minha vida. Não é? Você pode até tentar maquiar isso com vergonha do Evangelho, para dizer bem assim, não, porque a lei proíbe. Isso é verdade, mas não tenha medo de dizer que o que origina aquela lei é a lei de Deus. Então, no fim, o temor é a Ele. Eu não sei se vocês estão lembrados do filme que nós assistimos, A Jornada, não é? Aquele filme, aquela ficção, onde um professor de escola bíblica dominical, um escritor, um homem muito preparado, é enviado uma máquina do tempo para o futuro, para ele contemplar o que as suas afirmações do passado fizeram no mundo. Não é? Ele não valorizou que a fonte da autoridade deve ser citada, deve ser temida. Ele não valorizou isso, não. O importante são os princípios éticos. Vamos trocar a fé, o temor, pela ética. A lei de Deus, não é? Ela tem princípios, nós escondemos o que a lei é de fato, apenas adotamos os princípios e não falamos quem é. Quem foi que disse isso? Não é? E ele pôde contemplar, já naquele tempo, uma criança roubando chimbras, né, bolinhas de gude de um outro coleguinha, de um vizinho, e ele falando, você não pode fazer isso, porque isso é errado. E a criança respondeu, quem foi que disse? E o futuro que ele pôde contemplar das suas próprias atitudes, de negar esse ensinamento, não é, foi perceber que as pessoas estavam acostumadas a um tipo de religiosidade, onde elas diziam que criam em Deus, mas não significava nada em suas vidas. Elas criam em Deus, mas eram consumidores de pornografia. Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, mas mentiam, subornavam, aceitavam o suborno, não é? Elas faziam isso o tempo todo. Elas não temiam a Deus. Elas blasfemavam dele o tempo todo. Que confissão é essa? Como é que eu digo que Deus é meu Pai agora, e Ele é todo-poderoso, e Ele é o meu Criador, não é? E isso não traz temor para a minha vida, e eu não ando pensando nisso. Eu não tenho um rei que está em um palácio fechado, que não pode me ver. Eu tenho um rei que, pelo seu poder, está comigo o tempo todo, que contempla as minhas obras, que deu a sua lei para mim e está me vendo o tempo todo. Está vendo se eu glorifico o nome dele ou não. Isso deveria me fazer temer. Se você jogar isso para o contexto comum nosso, imagine se o nosso presidente ou o nosso rei pudesse estar aqui e com cada um de vocês nos seus lares e com cada pessoa do Brasil. Isso seria algo muito estranho, as pessoas temeriam. Ninguém quer alguém com poder tão grande assim, tão imenso assim. Um poder total, absoluto desse aí, não é? Mas quando nós falamos de Deus, parece que Deus é uma coisa imaginária para a gente. Nós falamos, demonstramos convicção nas palavras, mas não é a realidade dos fatos para nós. Porque eu sei que, pela confissão, Ele está aqui, mas Ele está aqui não me faz temer. Quando eu blasfemo o nome de Deus, eu não blasfemo o nome de Deus longe dele. Quando eu não honro a Deus, eu não o desonro longe dele. Ele não está longe de mim, Ele está comigo. Eu tenho Deus habitando em mim e eu blasfemo contra Ele. Eu tenho Deus habitando em mim e eu peco, eu legitimo o pecado contra a lei dele. Percebe? Se não há temor por essa confissão, a minha vida é uma vida ateísta. Eu posso demonstrar todo o meu conhecimento da Escritura, eu posso demonstrar tudo que eu pude estudar de teologia, nada disso pode confirmar que eu sou um cristão verdadeiro. Nada disso pode dizer, à sua própria vista, que o que eu confesso é verdade. Se a minha vida não for moldada baseada nisso, a minha confissão é uma mentira. É apenas uma mentira. E é assim que nós descobrimos quem são os verdadeiros cristãos reformados. O cristão reformado é aquele que acredita que Deus é soberano e elegeu, ou seja, quem acredita na predestinação é um cristão reformado. Né? Vão para o inferno arminianos. Eu sou um cristão reformado, eu tenho a verdade. Eu posso citar para você boa parte dos cânones inteira para você aqui. Eu posso mostrar para você versículos e mais versículos. Eu vou criar blogs, páginas no Face, eu vou fazer muitas coisas para demonstrar o conhecimento que eu tenho sobre as doutrinas reformadas. E então a pessoa olha para você e o que ela vê é alguém trambiqueiro, mentiroso, ou seja, inventa coisas para se safar. Percebe? É alguém que maltrata as pessoas,
que despeja os seus estresses, os seus problemas pessoais nos outros. Alguém que não é receptivo, cordial, alguém que não de fato demonstra o amor de Cristo. E você diz que é um cristão reformado? Mentiroso. Você não é um cristão reformado. Você usa o nome de reformado. Você está usando isso como um emblema porque para você o nome não passa de um status. Mas você não é um cristão reformado. Porque se você fosse reformado, a sua mente seria reformada. Você entenderia que a fé é prática, é obediência, não são palavras vazias. Esse é o grande ponto aqui. É por isso que essa confissão para nós ela deve ser muito importante, irmãos. Isso deve ser o meu ponto de partida. Quando eu acordo, quando eu vou para o trabalho, quando eu vou para a escola, isso deve envolver o meu coração. Toda vez que a oportunidade de pecar vem, isso deve realmente, fazer com que o meu coração fique alerta, sempre. Mas eu não estou vendo ninguém do seu lado. Cadê seu Deus? Não importa o que você pensa do meu Deus. Ele é real. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Pai, Ele tem todo o poder, Ele é o meu Criador, Ele me sustenta e Ele me governa. E por mais que você não creia, é isso que rege a minha vida. Vou fazer o que é certo, e o que é certo é obedecê-lo, sempre. Isso deve realmente mudar a vida dos cristãos. Então nós temos muito o que aprender quando pensamos na confissão da nossa fé. Isso tem que valer em nossas vidas, irmãos. Um marido, uma esposa devem pensar justamente nisso quando se casam. Eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus. Quando eu negligencio o meu papel como um homem, quando eu negligencio o meu papel de sacerdote do lar e eu não amo a minha esposa, me doando por ela, a conduzindo e a santificando no caminho do Senhor, porque essa é a minha obrigação como esposo, tal como Cristo fez e faz a sua igreja. Eu estou negligenciando essa confissão. Eu estou dizendo, eu sou um homem de Deus. Como você é um homem de Deus? Se a maneira como você vive no seu lar não demonstra o temor do Senhor. Onde está o nome do Senhor e a sua lei? Estão nos umbrais da tua porta? Estão na tua mão direita e na tua fronte? Você fala do temor do Senhor andando com seus filhos? É comum o meditar na palavra de Deus, no temor do Senhor, quando vocês se assentam à mesa, na hora das refeições. Isso não é costume reformado, isso é o que a Bíblia ensina. Deuteronômio 6 nos ensina exatamente isso. Como é que eu digo que eu creio em Deus e isso não tem nenhuma reação real na minha vida? A minha fé em Deus é demonstrada quando eu digo não para o pecado. A minha fé em Deus, no único Deus verdadeiro, ela só é demonstrada quando eu digo não para o suborno, quando eu digo não para a oportunidade fora da lei. É ali que a minha fé trabalha. Porque fora da minha atitude correta com relação à lei de Deus, eu não tenho fé coisa nenhuma. Minha atitude é a atitude do incrédulo. Incrédulos são assim. Incrédulos é que agem como se Deus não existisse. Não é esse o caminho de Deus. Portanto, devemos pensar nessa confissão, irmãos. Devemos confessar e confiar em Deus, como Cristo nos ensinou aqui. Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso. Mas Ele se revela a nós como um pai que cuida dos seus filhos. A nossa ansiedade, irmãos, também é um mau testemunho para o mundo. Vocês acabaram de dizer que creem em Deus Pai Todo-Poderoso, mas quando as coisas apertam na vida de vocês, vocês blasfemam o nome dele. Vocês fazem como a mulher de Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Vocês agem como se a vida dependesse de vocês. Por meio do Evangelho, Deus nos pergunta como igreja: quem é que mantém a sua vida? Quem é o responsável por ter comida na tua casa todos os dias? Quem é o responsável por você ter um teto para dormir? Você pode até pensar, e um incrédulo pensa assim: sou eu. A força do meu braço é que me mantém. Ai de mim se não fosse eu mesmo. Um incrédulo pensa assim. Quando um cristão se entrega à ansiedade, quando ele demonstra na sua vida que ele não confia em Deus, olha, ele pode chorar, ele pode sofrer, mas ele tem aonde se agarrar. E se ele não se agarra a essa fé que ele tem, ele está testemunhando para o mundo que ele não confia em Deus de verdade, ou que a fé que ele diz ter não passa de uma ilusão.
Porque qualquer coisa ele abre. Ele está aqui, mas apertou as coisas, ele abriu. A sua fé é demonstrada quando você tem um entendimento de que Deus separou um dia para você adorá-lo. E você não se conforma pelo fato de você ser levado cativo a trabalhar no domingo. A sua fé é demonstrada aí. Lembram do filme Até o Último Homem? A convicção daquele adventista em não trabalhar no sábado, em um contexto de guerra. Ele estava errado para mim. Aquilo era uma guerra, ok? Uma guerra não é para você botar flores na mão dos adversários, não. É para você defender o seu povo e dar a vida pelo seu povo. Deus também nos chama para isso. É por isso que há o exército. Desde quando Deus criou o mundo e fez um povo, sempre foi assim. Mesmo assim, a sua convicção em manter firme isso, contra toda a oposição dos seus companheiros, demonstrou que realmente acreditava naquilo. Aí, o mundo diz bem assim: dia do Senhor, isso é conversa fiada, eu quero trabalhar e ganhar meu dinheiro. Eu quero mais, muito mais. Eu não confio que o Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, me sustenta durante 6 dias de trabalho. Confio não. Eu quero trabalhar no domingo. Na verdade, quando aparecer a oportunidade de trabalho para mim, vai ter uma que vai dizer bem assim: olha, você vai ganhar um pouco menos, suficiente para sua família. Vocês não vão ter luxo, vocês vão ter o básico necessário. Mas eu trabalho de segunda a sexta, segunda a sábado. E vai aparecer outra oportunidade e vai dizer bem assim: olha, esse aqui você vai ganhar 2 salários. Vale a pena, cara. Você trabalha domingo a domingo ou trabalha por escala. Você não tem um domingo livre nesse sentido. E você vai olhar assim: é claro que eu quero que dá mais, meu amigo. Por quê? Porque eu não quero o que é básico. Eu quero luxar. Eu quero ter de sobra. Entendeu? Eu quero ter dinheiro para ir para o cinema. Eu quero ter dinheiro para viajar para um outro estado. Eu quero ter cash na carteira, dinheiro, tutu. Não é? E se eu pegar esse trabalho aqui que dá só o básico, eu só vou ter o quê? Casa, não é? Eu só vou ter comida, eu só vou pagar minhas contas, mas nada além disso. Então é óbvio que eu vou aceitar a segunda opção, atitude de um incrédulo. Se você vive assim e quer demonstrar realmente que você ama a Deus, seja insatisfeito com você mesmo. Não fique tranquilo na situação que você está, não. Se humilhe diante de Deus por causa disso e peça ao Senhor misericórdia da sua vida e demonstre por sua atitude que você quer servi-lo. E não que a sua primeira opção, como a de um incrédulo, é fugir da presença dele. Mas realmente olhe para a situação e não se conforme. Não se conforme. Continue orando, continue estudando, faça faculdade, se prepare para que você no futuro tenha condições de dizer bem assim: eu posso escolher um trabalho que beneficiará a minha família, beneficiará a igreja e o meu relacionamento com Deus. É assim que a fé em Deus ela é demonstrada para o mundo. Não em palavras, em atitudes. O desejo do coração daqueles que realmente creem ao Senhor é sempre estar reunido diante dele, como povo, sempre. Não é tão fácil confessar que é Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, dizer que Deus me sustenta. Olha, pastor, eu confesso a doutrina da providência de Deus. Tudo que acontece é a providência dele. Uau, isso é tão calvinista, não é? Isso é tão reformado. É tão bom falar isso. Isso é profundo demais. Tem cristãos que nem conseguem entender. Quando começam a pensar nisso, ficam doidos logo de uma vez. E eu posso pensar, existem documentos que eu posso ler, eu tenho toda essa doutrina, eu posso debater e discutir sobre isso com meus irmãos, e é muito comum isso acontecer, pensarmos sobre isso, ficarmos refletindo nisso. Uau, predestinado, tudo é a vontade de Deus, ali é a soberania, tudo é predestinado. Eu penso nisso o tempo todo. Mas na prática, eu digo isso, que Deus é o Deus que mantém o universo, mas não é o Deus que pode manter a minha vida. Eu não consigo acreditar que se eu descansar no domingo, eu continuarei tendo que comer, tendo que beber e o que vestir na minha casa.
No Evangelho de Mateus, que nós lemos no início do culto, Cristo disse: isso os gentios procuram. Busquem o reino do Senhor primeiro. Busquem a justiça do Senhor primeiro. E essas coisas que vocês procuram, porque Deus sabe que você precisa delas, Deus acrescentará. Se eu não posso crer nisso, eu não tenho fé, irmãos. Eu não tenho fé. Deus é um ser imaginário para mim. Que venhamos olhar para o Evangelho, para o que Deus diz aqui, a sua palavra, e entender que dizer isso deve produzir fruto na minha vida, sempre. É isso que o Evangelho nos ensina, a confiar num Deus real, todo-poderoso, nosso Criador, que nos governa, que nos sustenta, o nosso pastor que nós cantamos aqui hoje. Nada me faltará, tudo me será acrescentado, porque eu não sou obra do acaso, eu não sou a causa, a razão, tudo que está ao meu redor são ferramentas da providência, e as ferramentas não são Deus para mim. Cristo nos ensina isso, nosso Senhor Jesus Cristo. E quando na cruz Ele entregou a sua vida, Ele entregou essa vida para quê? Para que você pudesse confessar isso que você confessa hoje. Deus Criador é o meu Pai. Cristo morreu para que Deus te adotasse como um filho. Deus Criador agora é seu Pai. Por isso Ele estendeu os seus braços na cruz. Por isso Ele derramou seu sangue, para que você fosse adotado, legitimado como um filho de Deus. Se vocês que são maus, se eu que sou mau, sei dar boas dádivas aos meus filhos, quanto mais o nosso Pai, nosso Pai Celeste. É isso que o Evangelho nos ensina. Amém. 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 Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, nós ouvimos mais uma vez, ó Deus, a Tua palavra. Nós aprendemos e refletimos na afirmação de fé que nós como igreja temos, que Tu és o nosso Pai Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, aquele que criou, sustenta e governa todo o universo em seus mínimos detalhes. Toda a complexidade da vida, Senhor, é a manifestação da Tua providência, do Teu poder eterno. Tudo o Senhor faz de acordo com a Tua santa vontade. E nós sabemos que nada nesse mundo acontece sem o Teu querer. Nada. Por isso, Senhor, que essa verdade tão profunda do Evangelho não seja algo vazio em nossas vidas. Que nós como igreja venhamos a afirmar isso em todos os momentos, em cada lugar onde estivermos, Senhor, que isso seja verdade em nossa vida. Venha conduzir a nossa vida, Senhor. Que saber que o Senhor é o nosso Pai Todo-Poderoso seja o nosso consolo na hora da tribulação. Quando as coisas apertarem, quando o emprego faltar, quando nossos planos terrenos e falhos não derem certo, que o Senhor seja o nosso consolo, que essa verdade, que essa fé de fato nos sustente, que nos mantenha firmes, mesmo quando somos levados às lágrimas, Senhor, à humilhação, por muitas vezes não entender o porquê estamos passando por isso, que a confiança no Senhor seja mais forte do que tudo. Que venhamos saber profundamente em nossa alma, Senhor, que tudo é a Tua providência, que até mesmo as adversidades que passamos, os sofrimentos, tudo isso provém da Tua mão. O Senhor pode fazer todas as coisas porque o Senhor é um Deus todo-poderoso, é o Deus todo-poderoso incomparável, e não há outro além de Ti. O Senhor tem poder para fazer o que quiser,
a tua vontade é realizada de maneira perfeita, mas nos é revelado que o Senhor assim o faz, porque é um Pai cuidadoso, um Pai fiel, um Pai que realmente ama os filhos. É um Pai que olha para nós, que não nos desampara, que nos providencia muitas vezes até a tribulações e adversidades para o nosso próprio bem, Senhor. É o Senhor que nos conduz no caminho, fazendo com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Todas as coisas, sejam as derrotas, sejam as vitórias, tudo coopera para o nosso bem. E isso é o teu cuidado em nossas vidas. Por isso ajuda-nos. Ajuda-nos a não entrarmos em desespero, Senhor, quando as coisas não são do jeito que nós queremos. Nos ajuda a confiar que o dia de amanhã pertence ao Senhor. Que nós devemos planejar, nós devemos ser coerentes, prudentes, devemos planejar, mas sabendo que a tua vontade sempre prevalecerá. Sempre. Sempre. E que os nossos planos devem estar alinhados à tua palavra. E que os nossos planos devem ser construídos baseados na tua glória, com o fim de que o teu nome seja honrado, por amor do teu nome. Para que isso nos conduza, Senhor. Ó Deus, que quando o Senhor nos enviar frustrações para moldar o nosso caráter, que nós venhamos saber disso, confiar na tua palavra, na tua revelação. Venhamos ouvir a tua voz na tua palavra, Senhor. Sabendo que é o nosso Pai cuidando de nós, que é o nosso Pai nos conduzindo, que as dores ou alegrias que sentimos é o nosso Pai agindo em todas as coisas, agindo em nossa vida, nos moldando. É o teu Espírito Santo habitando em nós, nos moldando à imagem de Cristo. Isso causa dor, isso muitas vezes traz alegria. É na verdade muitas vezes algo difícil em nossas vidas, mas é para o nosso bem. É para que nós venhamos resistir até o fim nessa caminhada. Que o Senhor permanece em nossas vidas e nos conduz em todos os caminhos. Ajuda-nos, ó Deus, a fazer com que essa confissão, que cremos no Senhor, seja algo vivo em nossas vidas, seja algo real, tão real que pode ser tocado, que pode ser visto. É o que pedimos, ó Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.